Ansiedade, expectativa, emoção, alguns sentimentos de uma mãe quando chega a hora do nascimento do filho. Mas muitas mulheres enfrentam também medo, insegurança, humilhação. Isso porque existe um tipo de agressão que parece impensável, mas acontece. Olá, violência obstétrica é o tema da nossa primeira reportagem de hoje. E não são poucos os casos assim no Brasil, em que pacientes relatam agressões e até mesmo intervenções desnecessárias durante o momento mais importante na vida de muitas mulheres. Agora a Júlia vem. Meu gemido não é um gemido de dor do parto em si, é um gemido de dor de tem alguém subindo na minha barriga, tem um homem subindo na minha barriga, né? Eu tô com uma criança aqui dentro, tá me machucando. Mãe, você acha o quê? Que o médico tem a noite inteira para ficar te esperando? Vamos. Frases fortes como essas que você acabou de ouvir fazem parte da história de muitas mulheres no nosso país. Foram várias violências que você fala assim, ela devia estar estressada, isso é normal. Era de madrugada, ela devia estar com sono, ela queria que eu fosse rápido. A gente procura justificativas para os atos das outras pessoas. Uma em cada 4 mulheres passa por essa experiência no momento do parto no Brasil. As denúncias de violência obstétrica são tratamento humilhante com agressões verbais, psicológicas e até sexuais, negligência, discriminação e recusa de acompanhante, excesso de procedimentos desnecessários, como o uso do hormônio ocitocina e a episiotomia, que é o corte feito para ampliar o canal de parto. Após receber a denúncia, o Ministério Público realiza reunião no estabelecimento para que ele atue conforme a legislação. E em relação aos médicos, nós encaminhamos para sindicâncias nos conselhos regionais de medicina, para que também eles respondam por atos abusivos que tenham praticado e passem a agir conforme o Código de Ética Médica diz que devem agir. Outra realidade que caminha ao lado da violência obstétrica é o alto índice de cesarianas realizadas no país. Existe um rol de intercorrências que podem acontecer. Não são muito frequentes? Não são, mas podem acontecer sim. O próprio procedimento cirúrgico, ele tem os seus riscos, você está fazendo uma cirurgia com a barriga da paciente aberta, então tem sim uma chance de infecção, tem uma chance de sangramento, tudo, que no parto normal não tem essas em específico, mas também tem determinados riscos. O procedimento que muitas gestantes não gostariam de vivenciar pode entrar na lista uma vez que aconteça de forma abusiva, sem necessidade e sem o consentimento da mãe. Eu deixei claro, né? Eu não sabia dizer assim, olha, eu não quero uma episiotomia, eu não quero uma ocitocina, mas o fato de eu falar, eu não quero uma anestesia, que na minha cabeça era a forma máxima de intervenção, já deixava meio que claro na minha cabeça, né? Jovem, enfim, mãe de primeira viagem, de que eu não queria uma intervenção, né? Então, para mim foi muito ruim. Em 2017, o Ministério da Saúde criou diretrizes que garantem a todas as brasileiras o acesso ao parto humanizado. Alguns estados, como São Paulo e Santa Catarina, possuem leis estaduais assegurando esse direito. Hoje eu sei o que eu passei. Eu vivi uma violência obstétrica, né? E aquilo me gerou uma revolta muito grande. É uma coisa que você não consegue reverter. Você não consegue fazer diferente. Porque já foi, é um momento único que deveria ser muito gratificante, muito prazeroso para a mulher. E nem sempre é assim. E veja agora outros destaques do programa de hoje. Você vai ficar sabendo quando é exigida a vistoria de veículos no Detran. Em Pernambuco, Justiça determina a retirada de barracas da Praia de Marinha Farinha. O motivo? Danos ao meio ambiente. E ainda, a Lei de Improbidade Administrativa completa 25 anos. Vamos falar sobre a importância desse instrumento no combate à corrupção.
Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A intenção pode ser boa, mas para a Procuradora-Geral da República fere a lei. É que em Goiás o Detran decidiu criar novas regras para a inspeção de veículos. E esse tipo de alteração só pode ser feito pela União. A rotina é mais ou menos assim. Você compra um carro e na hora de transferir para o seu nome tem que fazer a vistoria do veículo no Detran ou uma empresa credenciada. Essas vistorias nós fazemos uma checagem geral do veículo, da parte de segurança viária, de equipamentos, né? E também nós checamos a questão da veracidade do veículo, se ele tem queixa de furto, se tem algum outro envolvimento, se tem alguma pendência judicial. Até aqui, tudo dentro das normas do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. O problema é quando se exige outra vistoria, como foi o caso do Elton. Uma vez eu perdi a minha placa dianteira do meu veículo e para fazer essa placa, eles me pediram também fazer essa vistoria do veículo. O sentimento que ficou não foi muito bom, né, Elton? Lesado, né? Porque a gente já paga tanto imposto. Pela norma do CONTRAN, a vistoria de veículos deve ser feita apenas em situações de transferência de propriedade e alteração do domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário, como essa. Pela portaria do Detran Goiás, a vistoria também é exigida em casos de remarcação de chassi, regularização de alterações nas características do veículo ou do automóvel, com restrição judicial. Segundo o diretor de operações do Detran de Goiânia, a norma não tem fins arrecadatórios e foi criada para evitar clonagem de veículos. Se porventura essa placa estiver danificada com alguma coisa que leva o servidor a ter dificuldade de identificação, ele vai ser convidado a fazer uma vistoria na empresa que presta esse serviço para o Detran e aí sim gerará um custo para ele. Mas para a Procuradora-Geral da República, o Detran Goiás cometeu um ato ilegítimo, uma vez que a competência para legislar sobre o tema é exclusiva da União. Raquel Dodge defende a concessão de uma liminar para suspender as regras até que a legitimidade da portaria seja julgada. O parecer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Sabe aqueles petiscos e refeições vendidos à beira-mar? Pois é, eles não devem mais existir na Praia Maria Farinha, em Pernambuco. Você vai entender essa história já, depois do intervalo. Você sabia que o Ministério Público Federal usa as redes sociais para mobilizar a população e debater temas importantes para o país? Um exemplo é a preservação da floresta amazônica. A hashtag Todos pela Amazônia, promovida pelo MPF, esteve entre os assuntos mais debatidos no Twitter. Durante o tuitaço de 1h30, a hashtag foi o quarto assunto mais comentado na plataforma. Foram mais de 5.000 tweets sobre o tema. Fique ligado, acompanhe o MPF nas redes sociais. E ainda falando sobre a proteção da Amazônia, lembra da polêmica envolvendo o decreto presidencial que extinguiu a Reserva Natural do Cobre no final do ano passado? Esse decreto foi revogado após forte pressão popular de ambientalistas e do Ministério Público. Mas essa história pode ter uma reviravolta. Há poucos dias, o governo fez uma nova tentativa para autorizar a exploração de minério na Amazônia. Augusto Viana, que história é essa?
Eliane, o governo publicou no dia 12 deste mês um decreto que libera a pesquisa e a lavra de substância mineral em área de reserva nacional, o que coloca em risco várias áreas em conservação, entre elas a Reserva Nacional do Cobre, localizada nos estados do Amapá e Pará. O Ministério Público quer evitar que as autorizações para a exploração da reserva sejam concedidas sem que antes sejam ouvidos o Congresso Nacional e as populações indígenas e tradicionais que vivem na região. Segundo o MPF, o novo decreto é uma forma disfarçada de reintroduzir a exploração mineral na Reserva Nacional do Cobre. O governo já havia feito uma tentativa em agosto do ano passado para extinguir a renca, mas teve que voltar atrás devido à forte pressão popular. Obrigada, Augusto. Mar calmo e transparente. A praia de Maria Farinha, em Pernambuco, atrai turistas o ano todo. Mas cerca de 60 barracas que ocupam irregularmente um trecho do lugar estão provocando o acúmulo de lixo e poluição hídrica. A Justiça determinou que sejam removidas. Estes bares e restaurantes da orla de Marinha Farinha, em Pernambuco, estão com os dias contados. É que uma decisão da Justiça Federal determina a remoção de todas estas ocupações. Elas estão irregulares, de acordo com o entendimento do MPF. O procurador responsável pelo caso, Dr. Edson Virgínio, explica que há indícios de acúmulo de lixo, poluição da praia e comprometimento do sistema hídrico da área. Essa foi a razão pela qual nós pedimos não apenas a recuperação da área que foi degradada e passível de recuperação, mas também, sobretudo, indenização pelos danos irreversíveis. A decisão em caráter liminar determina que os proprietários não podem mais continuar as atividades. Eles ficam impedidos de realizar melhorias e reformas nos estabelecimentos, sem a autorização da Secretaria do Patrimônio da União. Caso descumpram a medida, podem pagar multa diária. Para o Ministério Público Federal, as ocupações ocorreram de forma desordenada e provocam um forte impacto ambiental. A decisão da Justiça tenta fazer com que o cenário volte ao seu estado natural. É por isso que para a construção é necessário um licenciamento anterior. O poder público tem que ter a oportunidade de avaliar se aquela construção, se o dano ambiental relacionado àquela construção realmente justifica o benefício que aquilo vai trazer. Quem depende do comércio na praia não está muito satisfeito. Alguns comerciantes moram no próprio ambiente de trabalho e reclamam que não tem outro lugar para morar. Eu acho que a União, junto com a Prefeitura, com os representantes legais do Estado, deveria ter um plano para que a gente, pai de família, não ficasse à mercê do nada, como eles estão pretendendo. Auxílio moradia ou um outro emprego, ou uma área que a gente possa trabalhar. Aqui ninguém está pedindo esmola. A gente vive disso e trabalha disso. A pedido do MPF, a Justiça determinou que a Prefeitura da cidade de Paulista faça o cadastro das famílias que residem nas barracas, em programas habitacionais ou de auxílio moradia. Após a conclusão deste cadastro, poderá ser realizada a remoção. De acordo com o secretário de Políticas Sociais e Esportes do município, este trabalho já foi iniciado. A nossa preocupação é fazer o cumprimento da sentença judicial, ajustar os termos da sentença e fazer a inclusão do auxílio moradia no nosso banco de dados, e aí sim a gente cuidar dessa política habitacional, e se houver o espaço para a revitalização da área, com certeza haverá a contemplação por parte das pessoas que ali estão. A primeira Conferência Nacional das Procuradoras da República em Brasília reuniu mulheres que integram o Ministério Público Federal para debater desafios e horizontes da condição feminina dentro da instituição. Entre os temas em debate, o ingresso, a permanência e a movimentação na carreira, as condições de trabalho, gênero e família, o empoderamento, liderança, participação político-institucional e igualdade de gênero.
A cantora Daniela Mercury, embaixadora nacional da Boa Vontade do Unicef, participou do evento sem cobrar cachê. A artista é referência na atuação da mulher como militante de gênero e como ativista de causas sociais, como a defesa da infância e da paz. Quando a infância é perdida, não tem jogo ganho. Esse é o tema da campanha do MPF, que convoca a sociedade e pede a colaboração da Seleção Brasileira de Futebol para combater a exploração infantil durante a Copa do Mundo e as festas de São João. Pelo menos 7 crianças e adolescentes são vítimas de acidentes de trabalho por dia no país. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho nos últimos 6 anos. A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público Federal em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Combate à corrupção, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, assinaram um acordo para garantir agilidade em investigações de interesse comum. Estão previstas medidas como o trabalho conjunto da auditoria, exame e instrução de processos em matérias que envolvam a proteção do patrimônio público e ainda acesso a relatórios, bancos de dados e informações para evitar a duplicidade de esforços. O acordo de cooperação tem validade de 3 anos. E antes de encerrar o giro de notícias, vamos agora a uma última informação. Mais um agente da ditadura militar vai a julgamento no Brasil. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do MPF contra o médico e general reformado do Exército, Ricardo Fayad, pelo crime de lesão corporal grave praticado na década de 1970. Segundo a denúncia, o médico autorizou a aplicação de uma injeção para que a vítima, Expedito de Freitas, contrário ao regime político em vigor no país e que havia sofrido queimaduras e choques elétricos, suportasse o prosseguimento da tortura. Com essa, já são 34 ações penais propostas pelo MPF contra agentes da ditadura militar no Brasil. E veja no próximo bloco. A corrupção e a lei de improbidade administrativa, que completa 25 anos, foram tema de evento no MPF. O interesse público volta já. Essas são imagens do Museu de História Natural de Lille, cidade francesa a 220 quilômetros de Paris, já na fronteira com a Bélgica. Bonito, né? Mas esse museu está envolvido em uma polêmica e quem conta pra gente é o repórter Galton Serra. Eliane, essa polêmica envolve a devolução de mais de 600 objetos indígenas produzidos por 20 diferentes comunidades do Pará, Acre e Mato Grosso, entre os grupos habitantes do Parque Nacional do Xingu. As peças foram emprestadas ao Museu de História Natural de Lille em 2004. Desde 2010, o governo brasileiro tenta trazer os artefatos para cá. Um acordo foi assinado com a prefeitura da cidade francesa, mas até o momento as peças continuam retidas. Em 2014, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro abriu uma investigação e inúmeras negociações têm sido realizadas na tentativa de assegurar o retorno dos objetos. Para ajudar na repatriação e garantir a preservação do patrimônio cultural indígena, a Secretaria de Cooperação Internacional do MPF promoveu o encontro com a FUNAI e o Ministério das Relações Exteriores. O Museu Francês concordou em devolver o acervo. Agora é aguardar o fim dessa história. A gente continua de olho. Obrigada, Galton. Combater a corrupção é uma tarefa árdua. Um dos instrumentos mais importantes para isso é a Lei de Improbidade Administrativa, que completou 25 anos de vigência. Improbidade administrativa, palavra que nas ruas muita gente não sabe o significado. Não tenho noção, não. Improbidade, não sei o significado. Administração é administrar uma empresa, alguma coisa parecida. Agora a outra palavra eu não sei. Segundo o dicionário, improbidade significa falta de probidade, desonestidade, fraude, imoralidade. O ato de improbidade é um ato desonesto.
Improbidade é um termo técnico usado para uma palavra que causa horror a muita gente: corrupção. A Lei de Improbidade Administrativa completou 25 anos de vigência e a aplicação dela para a punição de quem comete ato de corrupção contra a administração pública ainda causa muita discussão. A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal reuniu procuradores e vice-procuradores da República em um evento que faz parte do projeto MPF Cidadão 30 anos. Uma ampla discussão dividida em painéis com o lançamento de artigos sobre a aplicação da lei. Nós estamos justamente tentando avaliar os esforços que temos feito até agora e verificar o que está faltando ainda para efetivar essas condenações que nós buscamos com tanto afinco. A legislação sancionada pelo então presidente Fernando Collor de Mello foi um importante marco no ordenamento jurídico brasileiro. Todo o esforço de responsabilização por improbidade procura fazer com que os recursos públicos bem geridos se convertam em escolhas políticas que resgatem da miséria e da pobreza os mais pobres, os humildes, os destituídos de projetos de vida. Os acordos de leniência garantem a suavização da punição ao infrator que participou de atividade ilícita, que em troca passa a colaborar com as investigações com o intuito de denunciar outros infratores envolvidos no crime. Também foi tema das discussões. No que tange a uma atuação coordenada entre Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, a AGU, eventualmente TCU, estão em curso conversas, tratativas para se buscar um consenso mínimo, um protocolo mínimo, né, possível para uma atuação, se não conjunta, coordenada. E o programa de hoje fica por aqui, mas você continua com a gente pelas redes sociais mpf.mp.br e youtube.com/tvmpf. O nosso e-mail é esse que já aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, eu saio de férias e o Interesse Público volta na semana que vem com o repórter Galton Sé. Tchau!